que a Bíblia diz sobre a importância da fé em Deus? A fé é um fundamento inabalável que sustenta a vida cristã. Sem ela, não podemos agradar a Deus, como está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos dá a confiança de que, mesmo nas adversidades, Deus está conosco, guiando nossos passos e sustentando-nos. Em tempos de incertezas e angústias, a fé em Deus se torna um refúgio seguro, lembrando-nos de sua soberania sobre todas as coisas. Quando olhamos para os desafios do mundo moderno, em que o medo, a dúvida e o desespero muitas vezes nos cercam, a fé se torna a força interior que nos mantém firmes. Ela é a certeza de que há um propósito divino por trás de cada situação e que Deus, em sua infinita sabedoria, está conduzindo nossas vidas de acordo com seu plano perfeito. Ao firmarmos nossa fé, somos capazes de enfrentar qualquer tempestade com a certeza de que em Cristo encontramos nossa paz. A salvação que Deus oferece é um presente dado pela graça e recebido pela fé. Em Efésios 2:8-9, a palavra de Deus nos ensina que, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso nos lembra de que nossa salvação não é algo que possamos conquistar com nossas próprias forças ou méritos, mas é um presente imerecido de Deus, dado por sua misericórdia. Em um mundo que busca soluções temporárias para questões eternas, a fé em Cristo se destaca como o único caminho para a verdadeira liberdade espiritual. A confiança em Jesus como nosso Salvador nos permite experimentar a paz, de saber que nossos pecados foram perdoados e que temos acesso a uma vida abundante e eterna. Esta fé não apenas nos transforma, mas também nos chama a viver de acordo com a vontade de Deus, refletindo sua luz e amor para o mundo ao nosso redor. A fé é o antídoto contra as dúvidas que surgem no coração humano. Tiago 1:6 nos ensina que quem duvida é como a onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Em um mundo repleto de incertezas, somos constantemente desafiados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias nos parecem desfavoráveis. A fé nos permite ver além das dificuldades imediatas, olhando para a fidelidade de Deus, que nunca falha. No momento em que colocamos nossa confiança plena em Deus, nossas dúvidas começam a se dissipar. Quando Pedro caminhou sobre as águas, foi sua fé que o sustentou, mas ao duvidar, ele começou a afundar. Mateus 14:30. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas é firmada na certeza de que Deus é fiel e capaz de realizar o impossível. Assim, mesmo diante das dúvidas, a fé em Deus nos leva a uma paz que transcende todo entendimento, nos fortalecendo para continuar nossa jornada com confiança. A fé é também uma atitude de obediência radical a Deus. Em Hebreus 11, encontramos exemplos poderosos de personagens bíblicos cuja fé se manifestou em ações de obediência, como Abraão, que confiou em Deus a ponto de estar disposto a sacrificar seu filho Isaque, Gênesis 22. A verdadeira fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança que nos impulsiona a agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. A obediência que vem da fé é mais do que uma ação externa. É uma resposta interior ao chamado divino, um reconhecimento de que Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Quando obedecemos a Deus em fé, não só demonstramos nossa confiança em sua soberania, mas também nos tornamos instrumentos para o cumprimento de sua vontade no mundo. A obediência verdadeira é, portanto, fruto de uma fé genuína e uma expressão do amor que temos por Deus. A fé é a âncora que nos mantém firmes em meio às adversidades. Romanos 4:18 nos mostra que, assim como Abraão esperou contra a esperança,
também somos chamados a manter nossa confiança em Deus, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Em tempos de desespero, quando as circunstâncias nos dizem o contrário, a fé nos ensina a esperar em Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. A fé não se baseia no que vemos, mas no que sabemos que Deus pode fazer. Essa fé nos dá a força para perseverar, sabendo que a vitória não está nas nossas forças, mas na fidelidade de Deus. Quando olhamos para as promessas de Deus, a fé nos leva a crer que Ele cumprirá tudo o que prometeu, mesmo quando não vemos ainda os resultados. Essa esperança sólida em Deus é o que nos mantém de pé, mesmo diante das maiores tempestades da vida. A fé verdadeira é um ato de confiança pessoal em Deus, não apenas uma crença abstrata. Em Provérbios 3, 5, 6, Deus nos orienta a confiar nele de todo o coração, sem nos apoiar em nosso próprio entendimento. A fé genuína não é algo que podemos manter de forma distante ou teórica. Ela precisa ser vivida no cotidiano, em todas as áreas da nossa vida. Em um mundo que exalta a autossuficiência e a independência, a fé em Deus nos chama a reconhecer nossa limitação e nossa dependência dele. Quando confiamos totalmente em Deus, aceitamos sua direção em todos os aspectos de nossas vidas, sejam eles pequenos ou grandes. A fé verdadeira transforma nossa maneira de pensar, de agir e de reagir diante dos desafios. Ela nos ensina a descansar na sabedoria infinita de Deus, sabendo que Ele sempre fará o que é melhor para nós. Essa confiança inabalável é a base de uma vida cristã sólida. A fé nos capacita a superar as provações e tribulações da vida. Tiago 1, 2, 4 nos ensina que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, pois sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. A fé não nos livra das dificuldades, mas nos dá a força para enfrentá-las com uma atitude de vitória. Quando passamos por provações, a fé nos ensina a ver além das dificuldades e a confiar que Deus usará essas situações para o nosso bem. As tribulações, longe de serem um obstáculo, se tornam uma oportunidade para fortalecer nossa fé e perseverar no caminho da justiça. A fé em Deus nos lembra que Ele está conosco em todas as situações, guiando-nos e moldando-nos para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Ao passarmos por essas provas com fé, crescemos espiritualmente e nos tornamos mais maduros na nossa caminhada cristã. A fé em Deus nos leva a viver o amor de Cristo para com o próximo. Em 1 João 4:20, a Bíblia nos lembra que, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. A verdadeira fé em Deus nos transforma profundamente, moldando-nos à imagem de Cristo, que demonstrou o amor incondicional através de seu sacrifício na cruz. A fé verdadeira nos impulsiona a praticar o amor cristão, não apenas com palavras, mas também com ações. Em um mundo onde o egoísmo e a indiferença predominam, a fé em Deus nos chama a olhar para os outros com os olhos de Cristo, oferecendo graça e perdão. O amor que flui da fé em Deus se manifesta em nossa maneira de tratar os outros, especialmente aqueles que estão em necessidade. Assim, a fé verdadeira não só nos aproxima de Deus, mas também nos ensina a ser instrumentos de sua graça no mundo. A fé tem o poder de transformar não apenas nossas vidas pessoais, mas também a sociedade ao nosso redor. Em Mateus 17:20, Jesus afirma que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. A fé é uma força poderosa capaz de gerar mudanças significativas, tanto em nosso coração quanto na cultura ao nosso redor. Quando vivemos com fé em Deus, nossas ações começam a refletir os valores do reino de Deus, como a justiça, a paz e o amor. Isso tem o potencial de transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também impactar a sociedade de maneira profunda.
A fé nos chama a ser luz em meio à escuridão, a ser sal em meio ao sabor insípido da corrupção. Quando vivemos nossa fé com coragem e ousadia, ela se torna uma força de transformação que vai além de nós, espalhando a verdade e a bondade de Deus por onde passamos. A fé é o que nos prepara para a eternidade. Em João 14:6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé em Cristo não é apenas para nos ajudar a viver bem aqui e agora, mas também para nos preparar para a vida eterna. Em um mundo que muitas vezes ignora as questões espirituais em busca de prazer passageiro, a fé nos aponta para o eterno e nos lembra de que nossa verdadeira cidadania está nos céus. A vida cristã, fundamentada na fé, é uma preparação constante para o momento em que estaremos na presença de Deus, desfrutando da plenitude de sua paz e amor. A fé nos dá a certeza de que, embora passemos por dificuldades temporárias, o melhor ainda está por vir, e nossa recompensa eterna em Cristo é garantida. Em tempos de tantas incertezas e turbulências, a fé em Deus se torna a única âncora firme que nos sustenta. Vivemos em um mundo onde as dúvidas, os medos e as ansiedades parecem dominar as mentes e corações de muitos. A busca por respostas, frequentemente, nos leva a caminhos errados, nos afastando da verdadeira paz que só Deus pode oferecer. No entanto, as Escrituras nos ensinam com clareza e profundidade que a fé não é apenas acreditar em algo que não vemos, mas é confiar plenamente em aquele que nunca falha, que nos conhece e nos ama com um amor eterno. A fé nos convida a olhar além das circunstâncias presentes, além das tempestades da vida. Ela nos convida a fixar nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando enfrentamos dificuldades, é através da fé que encontramos força para perseverar, sabendo que não estamos sozinhos. Deus, em sua infinita sabedoria, usa as provações para nos moldar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. E em cada passo, Ele nos dá sua graça suficiente, como Ele mesmo prometeu. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Nos tempos modernos, onde o barulho do mundo é constante e a pressão por resultados imediatos é grande, é necessário resgatar a quietude da alma, a confiança plena em Deus e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. A fé não se baseia em nossa capacidade, mas na capacidade infinita de Deus. Ele nos chama a descansar nele, a confiar na sua providência e em seu plano perfeito para nossas vidas. Em meio às dificuldades e tribulações, a fé em Deus nos lembra de que tudo passa, mas a sua palavra permanece. Somos chamados a viver com esperança, com coragem e com a confiança de que no final a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. A vida pode ser um caminho árduo, mas a fé nos guia e nos fortalece, permitindo-nos viver com propósito e paz, sabendo que Deus está conosco em cada momento. E assim, confiamos que, ao nos entregarmos a Ele, somos guiados para a verdadeira paz e salvação, pois a nossa jornada aqui é apenas uma preparação para a eternidade com Ele. Que possamos então viver com esta confiança plena em seu amor e em sua fidelidade, sabendo que em todas as circunstâncias Ele é o nosso refúgio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Fico imensamente grato pelo seu tempo e atenção. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo mais vídeos como este.
sempre com informações relevantes e inspiradoras. E claro, se você gostou, deixe seu like. Isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho e nos motiva a continuar compartilhando conteúdo de qualidade com vocês. A sua participação faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.